Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 213. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e mais alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje nós vamos concluir o livro de Isaías. Eu vou ler para vocês dos capítulos 64 ao 66. Mas antes, se você ainda não segue o Mulheres com Fé @oficial no Instagram, faça isso hoje mesmo. Saiba que todos os áudios estão disponíveis tanto no YouTube quanto no podcast do Spotify. Não esquece de nos seguir no YouTube, no Spotify e compartilhar com as pessoas que você conhece todo o nosso trabalho. Vamos fazer a nossa oração? Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida na Tua presença. Obrigado por estarmos tendo esse tempo de Te conhecer melhor através da leitura da Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos traga a Tua revelação para nós através do Espírito Santo, que Ele nos ensina, seja o nosso mestre, nos ensinando, Pai, a Tua verdade, a Tua vontade sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Pai, pela obra que o Senhor faz em nossas vidas. Oramos por nossas famílias e para que nós possamos, Pai, compartilhar tudo o que temos aprendido com eles. Que hoje nós possamos aprender algo novo sobre Ti, como nós nunca soubemos antes, que possamos Te amar mais nesta leitura. E nós Te agradecemos mais uma vez porque é mais um livro que nós concluímos lendo, Senhor Deus. Isso nos traz muita alegria. Muito obrigada pela Sua bondade e pela Sua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 64. Se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos, mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu tiraste. Como então seremos salvos? Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obra das tuas mãos. Não te ire demais, ó Senhor, não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós, somos o teu povo. As tuas cidades sagradas transformaram-se em deserto. Até Sião virou um deserto e Jerusalém uma desolação. O nosso templo santo e glorioso, onde os nossos antepassados te louvaram, foi destruído pelo fogo, e tudo que nos era precioso está em ruínas. E depois disso tudo, Senhor, ainda irás te conter? Ficarás calado e nos castigarás além da conta? Isaías capítulo 65. Julgamento e salvação. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Esse povo que sem cessar me provoca abertamente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos,
povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas, que come carne de porco e em suas panelas tem sopa de carne impura. E esse povo diz: afasta-te. Não te aproximes de mim, pois eu sou o santo. Essa gente é fumaça no meu nariz, é fogo que queima o tempo todo. Vejam, porém, escrito está diante de mim, não ficarei calado, mas lhe darei plena e total retribuição, tanto por seus pecados como pelos pecados dos seus antepassados, diz o Senhor. Uma vez que eles queimaram incenso nos montes e me desafiaram nas colinas, eu os farei pagar pelos seus feitos anteriores. Assim diz o Senhor, quando ainda se acha o suco num cacho de uvas, os homens dizem: não o destruam, pois ainda há algo bom. Assim farei em favor dos meus servos, não os destruirei totalmente. Farei surgir descendentes de Jacó e de Judá, quem receba por herança as minhas montanhas. Os meus escolhidos as herdarão, e ali viverão os meus servos. Para o meu povo que me buscou, Saron será um pasto para os rebanhos, e o vale de Acor, um lugar de descanso para o gado. Mas vocês que abandonam o Senhor e esquecem o meu santo monte, que põem a mesa para a deusa sorte e enchem taças de vinho para o Deus destino, eu os destinarei à espada, e todos vocês se dobrarão para a degola, pois eu chamei e vocês nem me responderam, falei e não me deram ouvidos. Vocês fizeram mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Portanto, assim diz o soberano Senhor: os meus servos comerão e vocês passarão fome. Os meus servos beberão e vocês passarão sede. Os meus servos se regozijarão e vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão com alegria no coração e vocês se lamentarão com angústia no coração e uivarão pelo quebrantamento de espírito. Vocês deixarão seu nome como uma maldição para os meus escolhidos. O soberano Senhor matará vocês, mas aos seus servos dará outro nome. Quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Porquanto as aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultas aos meus olhos. Novos céus e nova terra. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para os outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno, como boi, mas o pó será a comida de serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías capítulo 66, julgamento e esperança. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem, aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro, aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco.
e aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Eles escolheram seus caminhos e suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Por isso também escolherei um duro tratamento para eles e trarei sobre eles o que eles temem. Pois eu chamei e ninguém respondeu, falei e ninguém deu ouvidos. Fizeram mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Ouçam a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra, seus irmãos que os odeiam e os excluem por causa do meu nome, disseram que o Senhor seja glorioso, para que vejamos a alegria de vocês. Mas eles é que passarão vergonha. Ouçam o estrondo que vem da cidade, o som que vem do templo. É o Senhor que está dando a devida retribuição aos seus inimigos. Antes de entrar em trabalho de parto, ela dá à luz. Antes deles sobreviverem às dores, ela ganha um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia, ou pode-se dar à luz um povo no instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Regozijem-se com Jerusalém e alegrem-se por ela, todos vocês que a amam. Regozijem-se muito com ela, todos vocês que por ela pranteiam, pois vocês irão mamar e saciar-se em seus seios reconfortantes e beberão à vontade e se deleitarão em sua fartura. Pois assim diz o Senhor, estenderei para ela a paz como um rio e a riqueza das nações, como uma corrente avassaladora. Vocês serão amamentados nos braços dela e acalentados em seus joelhos. Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Quando vocês virem isso, o seu coração se regozijará e vocês florescerão como a relva, a mão do Senhor. Estará com os seus servos, mas a sua ira será contra os seus adversários. Vejam, o Senhor vem num fogo e os seus carros são como um turbilhão. Transformará em fúria a sua ira e em labaredas de fogo a sua repreensão. Pois com o fogo e com a espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão os mortos pelas mãos do Senhor. Os que consagram para entrar nos jardins, indo atrás do sacerdote que está no meio, comem carne de porco, ratos e outras coisas repugnantes. Todos eles perecerão, declara o Senhor. E por causa dos seus atos e das suas conspirações, virei a juntar todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. Estabelecerei um sinal entre elas e enviarei algum dos sobreviventes às nações, a Tarsis, aos líbios e aos lídios, famosos flecheiros, a Tubal, a Grécia e as ilhas distantes, que não ouviram falar de mim e não viram a minha glória. Eles proclamarão a minha glória entre as nações. Também dentre todas as nações trarão os irmãos de vocês ao meu santo monte em Jerusalém, como oferta ao Senhor. Virão a cavalo, em carros e carroças, e montados em mulas e camelos, diz o Senhor. Farão como fazem os israelitas quando apresentam as suas ofertas de cereal, trazendo-as em vasos cerimonialmente puros. Também escolherei alguns deles para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme destes não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. Amém.
O capítulo 64 de Isaías começa com uma súplica fervorosa, onde o povo de Israel clama pela manifestação da presença de Deus em suas vidas. Eles anseiam por sinais e maravilhas que confirmem sua soberania e amor incondicional. Isaías usa metáforas impressionantes para descrever a magnitude do encontro desejado com Deus, comparando-o a um fogo que queima os obstáculos e derrete os metais. Ele começa com a súplica: "Ah, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem perante a tua face." Aqui, as palavras "ah" denotam um profundo anseio e um grito de desespero por uma experiência direta com Deus. O povo clama por uma intervenção divina que transcenda os limites da realidade terrena. A imagem de Deus fendendo os céus evoca uma cena poderosa e dramática, onde a separação entre o divino e o humano é rompida. No verso 2, Isaías continua a pintar uma imagem de desejo ardente. Ele descreve como Deus, em sua majestade e poder, realizou coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que é o mesmo que está lá em 1 Coríntios 2:9. O povo anseia por manifestações poderosas de Deus que desafiem a compreensão humana. Eles desejam testemunhar milagres, sinais e maravilhas que confirmem a soberania divina e inspirem reverência. Nos versículos 4 ao 7, somos confrontados com a profunda conscientização do povo de Israel sobre a sua natureza pecaminosa e a necessidade de redenção divina. Esta parte do capítulo mergulha na fragilidade humana e na busca da reconciliação com Deus Todo-Poderoso. O versículo 4 começa assim: "Desde a antiguidade não se viu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalham para aquele que neles espera." Esta é uma declaração notável da singularidade de Deus e de sua disposição em agir em favor daqueles que depositam sua confiança nele. Mesmo diante da queda da humanidade, Deus continua a se revelar aos que o buscam com fé. Contudo, à medida que a gente continua a ler, nós somos lembrados da triste realidade do pecado e do afastamento de Deus. Isaías reconhece no versículo 5: "Tu vens ao encontro daqueles que com alegria praticam a retidão, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos." Aqui o profeta reconhece que a disposição de Deus em encontrar seu povo está condicionada à retidão e à lembrança dos seus caminhos. Isso destaca a necessidade de viver em conformidade com a vontade divina para desfrutar plenamente a sua presença. Dos versículos 8 ao 12, nós somos apresentados a um apelo fervoroso pela misericórdia e transformação divina. Aqui o profeta Isaías nos leva em uma jornada de renovação espiritual, usando imagens poéticas que ilustram vividamente a necessidade de Deus em nossas vidas. Isaías começa o verso 8 com a imagem tocante: "Agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro e todos nós, obras das Tuas mãos." Esta metáfora eloquente compara a relação entre Deus e o povo de Israel à relação entre um oleiro habilidoso e o barro que molda. Ela evoca a ideia de que somos criados e formados por Deus e que Ele possui o poder de nos transformar e nos renovar de acordo com a sua vontade. Isaías 65 é um texto que começa com uma exploração da busca de Deus pelo seu povo, mesmo quando este se afasta e se desvia. A promessa de que Deus atenderá aqueles que o buscam fervorosamente é um lembrete de sua graça inesgotável e disposição para perdoar. Esse capítulo nos apresenta um retrato vibrante de um Deus que anseia por restaurar e abençoar aqueles que o buscam de todo o coração. Dos versículos 1 ao 7, nós vemos um convite à busca de Deus. O capítulo já começa com uma declaração impactante: "Fui buscado por aqueles que não perguntavam por mim.
Fui achado por aqueles que não me procuravam. Isso nos lembra que Deus não está limitado ao nosso esforço em buscá-lo. Ele não espera que tenhamos tudo resolvido antes de estender sua mão. Pelo contrário, Ele é o Deus que toma a iniciativa de se revelar àqueles que nem mesmo o consideram. Amém. Isso é uma grande fonte de esperança para todos nós. Muitas vezes podemos nos sentir perdidos, confusos, mas, no entanto, Isaías nos assegura que Deus está sempre próximo, disposto a se manifestar em nossas vidas, mesmo quando não o estamos buscando ativamente. Isso ressalta a natureza amorosa de Deus, que anseia por se conectar conosco, independentemente de nossa disposição. Dos versículos 8 ao 16, nós vamos ver as promessas de bênçãos futuras. Esses versículos nos transportam a um cenário de esperança e renovação, revelando a disposição de Deus em preservar e abençoar aqueles que permanecem fiéis, mesmo em meio às dificuldades. Nos versículos 8 ao 10, nós vamos ver um Deus que não destruirá completamente o seu povo. O texto começa com uma promessa notável. Diz assim, versículo 8: Assim diz o Senhor, como quando se acha um mosto num cacho de uvas, e se diz, não o desperdices, porque há bênçãos nele. Assim farei por amor de meus servos, que não o destruirei tudo. Esta imagem da preservação do cacho de uvas é uma metáfora viva do cuidado de Deus por seu povo. Mesmo quando a apostasia e a rebeldia ameaçam, Ele escolhe preservar um remanescente fiel. E aí nós vemos também as bênçãos para os remanescentes fiéis, que estão nos versículos 11 ao 16. A promessa de fartura e abundância é o tema desses versículos. Deus promete suprir as necessidades de seu povo, enquanto aqueles que o abandonaram enfrentarão a fome e a escassez. Essa diferença dramática reflete a justiça divina e a maneira como Deus honra a fidelidade dos seus servos. E depois nós vemos dos versículos 17 ao 25, a nova criação e justiça nos leva a um vislumbre emocionante da nova criação e da justiça que reinará nela. Esses versículos nos transportam para um futuro glorioso, onde a intervenção divina restaurará tudo o que foi corrompido pelo pecado e pela injustiça. É uma visão de esperança que nos lembra da promessa de Deus de transformar o mundo em um lugar de paz e retidão. E aí nós vamos ver a promessa da nova criação dos versículos 17 até o 19, que Deus irá criar um mundo novo, livre de todas as impurezas e injustiças do antigo. A ideia de que não haverá lembrança das coisas passadas reflete a magnitude da transformação que Deus realizará. Nós vemos também alegria e prosperidade neste novo ambiente, dos versículos 20 ao 25. As imagens de longevidade, segurança e harmonia são bem fortes nesses versículos. Uma das promessas mais tocantes é a de que não haverá mais nela crianças de poucos dias, nem pessoas de idade que não cumpram os seus dias. Então, está lá no versículo 20. Isso sugere que a morte prematura e a enfermidade não terão lugar neste novo mundo. Será um lugar onde a vida será plena e duradoura. A justiça também será uma característica proeminente nesse ambiente renovado. Isaías declara que eles não farão mal nem dano algum em todo o seu santo monte, indicando que a injustiça e a opressão serão erradicadas, dando lugar a uma sociedade baseada na retidão e na paz. Enfim, esse capítulo nos transporta a um futuro glorioso, onde Deus vai criar uma nova criação e estabelecerá a justiça e a paz. Essa visão nos enche de esperança, lembrando-nos da promessa de Deus de transformar o mundo e restaurar tudo que foi corrompido pelo pecado. Ela nos desafia a viver com expectativa deste futuro maravilhoso e a trabalhar pela justiça e pela retidão em nosso mundo presente, enquanto aguardamos a realização completa dessa promessa divina. E o último capítulo deste áudio, o último capítulo do livro de Isaías, o capítulo 66,
nos leva a uma jornada que abrange temas que vão desde a adoração sincera até a restauração de Israel e a futura glória de Jerusalém. O capítulo começa com uma imagem de reverência a Deus, destacando que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, mas olha com favor para aqueles que têm um coração contrito e humilde. Ali no começo, no primeiro trecho dos versículos 1 e 2, nos leva a refletir sobre a natureza da adoração. Este é um tema de grande relevância não apenas na época de Isaías, mas também nos dias atuais, pois a busca por uma adoração sincera e significativa é uma constante na vida espiritual de muitos. Então o versículo 1 começa assim: o céu, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Esta declaração impressionante nos lembra que Deus não pode ser contido ou limitado por nenhum templo ou construção feita por mãos humanas. Ele é o Criador e soberano do universo e a sua majestade transcende qualquer espaço terreno. Aqui Isaías nos convida a refletir sobre a verdadeira natureza da adoração, a adoração que não se limita a um local físico, a rituais ou a fórmulas específicas. Ela é uma expressão do nosso coração e da nossa relação com Deus Todo-Poderoso. Deus não está restrito a um único lugar, mas o seu Espírito está em toda parte. Ele está pronto para se relacionar com aqueles que o buscam de todo o coração. Depois nós vamos ver a restauração e a prosperidade de Israel nos versículos 3 e 4. Esses versículos é repleto de promessas divinas que trazem esperança ao coração do povo de Israel. No versículo 3 começa já com essa promessa de consolo. Está escrito assim: aquele que imola o boi é como se matasse um homem, aquele que sacrifica o cordeiro como se degolasse um cão. Aquele que faz uma oferta de manjares, como se oferecesse sangue de porco. Aquele que queima incenso memorial, como se bendizesse a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações. Então, neste versículo 3, Isaías aponta para a inadequação dos rituais e sacrifícios externos, quando o coração das pessoas está distante de Deus. Os sacrifícios e ofertas não têm valor real quando não são oferecidos com sinceridade e obediência ao Senhor. O povo de Israel havia se desviado, entregando-se a práticas idolátricas e rituais vazios. No entanto, Deus está disposto a perdoar e restaurar, desde que haja arrependimento verdadeiro. Dos versículos 5 ao 9, nós encontramos uma imagem poética e poderosa que ilustra a restauração de Israel após um período de aflição. O profeta Isaías nos conduz através de uma metáfora impressionante, o parto de uma nação em um único dia. O versículo 5 começa com essa descrição impactante. Ouve a palavra do Senhor, vós que tremeis da sua palavra. Vossos irmãos que vos odeiam e vos lançam fora por causa do meu nome, dizem, o Senhor seja glorificado. Apareça, pois, ele e vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Nesse contexto, os irmãos mencionados podem se referir aos próprios israelitas, que, em alguns casos, haviam se afastado da fé verdadeira e rejeitado aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor. Aqueles que permaneceram firmes no temor do Senhor são encorajados a ouvir a palavra de Deus. A metáfora do parto, usada no versículo 7, não no 5, é uma imagem poderosa da renovação e da restauração. Assim como uma mulher grávida passa por dores de parto intensas antes do nascimento de uma criança, Israel experimentaria aflição antes da sua restauração completa. Essa aflição seria seguida por uma alegria incomparável quando a nação fosse restaurada. Dos versículos 10 ao 14, nos transporta para uma visão de Jerusalém como o epicentro da adoração e da celebração de todas as nações. Nesses versículos, o profeta Isaías nos apresenta uma imagem de alegria, prosperidade e reunião das nações na Cidade Santa.
O versículo 10 começa com uma imagem de alegria e celebração. Rejubilai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, todos vós que a amais, exultai com ela, todos vós que por ela pranteastes. Isaías convoca todos aqueles que amam Jerusalém a se alegrarem por ela, pois a cidade, que havia passado por períodos de destruição e exílio, agora estava sendo restaurada. Essa restauração era motivo de celebração para aqueles que tinham chorado por ela. Nos versículos 11 e 12, Isaías utiliza metáforas para descrever a abundância e o conforto que Jerusalém experimentaria. Está escrito assim: para que mameis e vos farteis do seio das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis no peito da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio e a glória dos gentios como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo serei trazidos e sobre os joelhos serei acariciados. Essas metáforas retratam Jerusalém como uma mãe amorosa que alimenta e consola seus filhos. Deus promete que a sua paz fluirá sobre a cidade como um rio, e a glória das nações a alcançará como um ribeiro transbordante. Isso simboliza a prosperidade e a bênção divina que seriam derramadas sobre Jerusalém. Dos versículos 15 ao 17, nos apresenta uma imagem impactante do julgamento de Deus e a necessidade de purificação. Esses versículos ressaltam a santidade de Deus e a necessidade de uma resposta sincera e pura diante da sua presença. O versículo 15 inicia com a descrição impressionante: pois eis que o Senhor virá como um fogo e os seus carros como um torvelinho, para retribuir com furor a sua ira e com ira o seu furor. A imagem de Deus vindo com fogo e carros como um torvelinho evoca uma cena de julgamento divino. Essa representação enfatiza a santidade de Deus e a necessidade de sua justiça ser manifestada diante daqueles que se rebelam contra ele. O julgamento de Deus é uma resposta ao pecado e à maldade que estão presentes no mundo. E na última parte do capítulo, nos versículos 18 ao 24, nós somos apresentados a uma visão grandiosa e inspiradora da universalidade da adoração a Deus. Nessa passagem, o profeta Isaías nos mostra um quadro onde todas as nações se unem para louvar ao Senhor, destacando a grandiosidade do propósito divino. O versículo 18 inicia com essa mensagem integrante: porque eu conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, elas virão e verão a minha glória. Essa passagem enfatiza que Deus é conhecedor das ações e intenções de todas as pessoas, independente da sua origem ou língua. Ele não apenas conhece, mas também chama todas as nações a se reunirem para testemunhar sua glória. Isso revela o desejo divino de compartilhar sua grandiosidade e amor com todas as culturas e povos. Bom, terminamos aqui o livro de Isaías, o capítulo 66, com o coração cheio de gratidão. Uma das mensagens principais que nós vemos aqui é que a mensagem do profeta Isaías não é apenas uma mensagem do passado, mas também é uma fonte de inspiração para a reflexão para os nossos dias. Ecoa através dos séculos, considerando, para a gente considerar a nossa relação com Deus e o nosso propósito como seres humanos. Então, uma das principais mensagens, principalmente agora nesse último capítulo, é o mundo inteiro adorando ao Senhor. Isaías nos lembrando que Deus não está limitado a uma única nação. Ele é o Senhor de tudo e todos, de todas as nações. E o seu desejo é que todas as pessoas o conheçam e o adorem com sinceridade. Que possamos responder a essa mensagem com os nossos corações abertos, buscando uma relação sempre mais profunda e significativa com o nosso Deus, que nos ama e nos convida a fazer parte do seu plano eterno. Amém? Bom, os próximos áudios nós vamos dar continuidade em 2 Reis, continuidade
dos eventos que foram acontecendo. Então não percam o próximo áudio, depois vamos voltar para Segunda Crônica. Já estamos no final desses 2 livros também. E aí nós vamos começar um novo livro, Naum. Então, espero por vocês, que Deus os abençoe grandemente e até o próximo áudio. Tchau, tchau.